Bom, como vocês puderam perceber, em alguns momentos aqui da aplicação é necessário realizar o login, né? No caso a autenticação do usuário para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, aqui para acessar o movimento de caixa é necessário realizar o login do usuário, tá? Então aqui nessa tela, por exemplo, é feita a validação dos dados do usuário. Por exemplo, aqui também, se eu estiver com um cupom aberto e quiser cancelar esse cupom através aqui da tecla de função F9, antes do cancelamento é aberta aqui uma tela login gerente supervisor para que sejam informados os dados de login, né, e autorizado o acesso a esta função. Ok? Bom, então aqui nós vamos ver como foi implementado o login no PAF-SF, tá? Bom, primeiramente vamos visualizar aqui algumas tabelas, tá? Eu tenho aqui primeiramente a tabela ECF funcionário, tá? Então aqui inicialmente eu tenho apenas 3 funcionários cadastrados. Tenho o José Augusto e o Antônio, ok? O José, o nível de autorização dele é de gerente, tá? O José Augusto, o nível de autorização dele é de supervisor e o Antônio, o nível de autorização dele é de operador, ok? Então, para algumas funções é necessário que o nível de autorização seja gerente ou supervisor, tá? Em algumas funções, somente supervisor e em algumas funções, somente gerente, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui também a tabela ECF operador, ok? Então nessa tabela ECF operador que está sendo armazenados os dados de login dos usuários. Inicialmente, esses dados de login, eles não estão sendo armazenados de forma criptografada. É interessante e também é interessante que essas informações sejam armazenadas aqui, ó, principalmente a senha, sejam armazenadas de forma criptografada, ok? Mas, inicialmente, está sendo informado aqui, está sendo armazenado aqui sem nenhum tipo de criptografia. Então, nós temos aqui os respectivos login. Login 1, senha 1, é do funcionário 1, né? No caso lá, o funcionário José. Login 2, senha 2, é do funcionário 2. Login 3, senha 3, é do funcionário 3, que é o Antônio, que é somente operador. Então, o José é gerente, o José Augusto é supervisor e o operador, o Antônio é operador. Então, 1 gerente, 2 supervisor, 3 operador. Ok? Bom, vamos analisar aqui então essa tela login gerente supervisor. Ok? Uma tela aqui bem simples, tenho aqui os campos para informação do login, senha e os botões confirma, cancela. No construtor, temos aqui as definições padrões, define-se a cor das janelas internas e as actions dessa tela. Ok? Menu fiscal action provavelmente será removida. Temos o cancela action, o set login. Ok? Nesse método set login é passado aqui como parâmetro o login e a senha. E essas informações são setadas aqui no edit login e também no edit senha do gerente. Temos aqui o método login gerente, tá? No caso, esse método login gerente, ele vai chamar aqui o método autentica gerente supervisor lá da classe seção usuário. O que esse método faz? Ele busca o operador controller, tá? De acordo com essas informações, o login e a senha, tá? Então ele vai lá no operador controller chamar o método getBin, tá? Para buscar o usuário, para buscar o ECF operador VO, caso usuário e senha são as informações definidas aqui por esses parâmetros, ok? Bom, vai ser buscadas essas informações no banco de dados. Aqui vai ficar como exercício para que você realize a criptografia da senha lá no banco de dados, ok?
após buscar essas informações, é verificado o seguinte: esse operador ele tem um nível de autorização gerente ou um nível de autorização supervisor, então ele vai retornar os dados do operador. Caso contrário, vai retornar nulo, ok? Então, se o gerente aqui no caso for igual a nulo, ele vai mostrar a mensagem gerente ou supervisor, dados incorretos ou nível de acesso não permitido. Caso contrário, ele vai verificar se o nível de acesso é o nível de gerente. Se for um nível de gerente, ele vai retornar true, ok? Se for outro tipo de nível, né, se não for o nível de gerente, ele vai retornar aqui, ó, gerente, nível de acesso incorreto. Então, através desse método, ele faz um login para operações somente de gerente, tá? Então, se o operador for supervisor, ele não vai passar por esse login, ok? Temos aqui, então, agora o método login supervisor, tá? O método login supervisor, ele é praticamente igual ao login gerente. A única diferença é que é verificado aqui se o nível de acesso é de supervisor. Se o nível de acesso for supervisor, ele retorna true. Caso contrário, retorna aqui uma mensagem nível de acesso incorreto, ok? Então você vai utilizar esse método login supervisor quando você necessitar que aquela determinada função seja acessada somente pelo supervisor. Nem mesmo o gerente vai ter acesso a essa função, somente um usuário com o nível de acesso supervisor, ok? E logo aqui abaixo nós temos o método login gerente ou supervisor, tá? Se for, ele chama lá o login gerente, tá? O login supervisor e verifica. Um desses dois passou, então retorna true. Caso contrário, não há os dados, ou os dados estão incorretos, ou o usuário não tem o nível de acesso permitido, ok? Bom, então aqui nessa tela de login de gerente supervisor foi implementado dessa forma, né? Nós visualizamos aqui o código-fonte dessa tela de login gerente supervisor, ok? E a autenticação do operador está sendo feita aqui, ó, por esse método, autentica usuário, aqui da classe seção usuário. Então ele vai buscar um operador através aqui do método getBin, é o mesmo método que foi utilizado aqui do operador controller, só que não vai fazer nenhuma verificação se o nível de acesso é gerente ou supervisor. Então, para o operador, ele pode ser qualquer nível de acesso, tá? Pode ser o nível de acesso supervisor, pode ser o nível de acesso gerente ou pode ser o nível de acesso operador, tá? Então, no caso, qualquer nível de acesso vai ser autenticado aqui, obviamente, caso os dados de login e senha estejam corretos, ok? Bom, sempre que for necessário realizar a autenticação do usuário ou do gerente supervisor, estão sendo chamados aqui esses métodos, ok? Então, toda tarefa de login é efetuada aqui, então, por esses métodos, né? Toda tarefa de validação do login.